Eu queria contar para vocês um projeto de pesquisa que a gente realizou com mais 3 pessoas, a Marcela Álvaro, Danilo Magalhães e Penélope Valadares, que resultou em um artigo que foi publicado na revista CTS. O objetivo da gente era tentar entender como está o campo acadêmico da divulgação científica na América Latina. A prática da divulgação científica na América Latina já acontece há pelo menos 2 séculos, mas mais que isso. O campo acadêmico da divulgação científica, no entanto, ele é bem mais jovem no mundo inteiro. Aí a gente está falando de talvez 40 anos. E o nosso objetivo neste projeto era pensar como é que está o campo acadêmico da divulgação científica na América Latina, olhando particularmente para os artigos científicos. Por que os artigos científicos? A gente sabe que a pesquisa em divulgação científica ela ocorre de formas distintas. Temos teses, dissertações, livros e também os artigos. No entanto, a gente pensar na identificação de livros na América Latina é extremamente difícil porque não existem bases sistematizadas onde a gente possa localizar esses livros. Então, a gente optou por olhar os artigos científicos. O critério de inclusão dos artigos consistiu em incorporar artigos que fossem escritos por autores provenientes da América Latina ou que fossem estudos sobre a região, compreendendo autores vinculados ou não a instituições da América Latina. A gente teve como ponto de partida fazer uma busca online em algumas bases de dados. Então, a gente olhou a Scopus e a Web of Science, que são bases internacionais importantes, mas os artigos da América Latina, muitas vezes, um número importante de artigos fica invisibilizado nessas duas bases. Então, a gente procurou também na Cielo, da IONET, a gente usou como descritores algumas palavras-chave, alguns descritores relacionados à divulgação científica, como a própria divulgação científica, divulgação da ciência, popularização da ciência, comunicação da ciência. Fizemos isso em português e usando também os equivalentes em espanhol e inglês. A gente sabe, por experiência anterior, que tem uma quantidade bastante importante de artigos que não entram nessas bases. Então, a gente olhou manualmente 80 revistas diferentes que têm, em alguma medida, publicado artigos de divulgação científica. Também a gente olhou as principais revistas internacionais, como a Public Understanding of Science, a Science Communication, a Journal of Science Communication, que a gente chama de JCOM, e a gente optou por não fazer um recorte temporal no levantamento, ou seja, tudo que a gente identificou, a gente incluiu na nossa análise. A gente identificou 1.633 artigos publicados no campo da divulgação científica entre o ano de 1985 e o ano de 2020. O artigo mais antigo que a gente identificou foi de 1985. Ele foi escrito pelo jornalista Wilson da Costa Bueno, que é uma referência para a gente no campo da divulgação científica e especificamente também no jornalismo científico. Esse número de artigos que a gente identificou, 1.633 artigos publicados nesse período, só para fins de comparação, no estudo anterior que a gente fez em 2016, a gente tinha encontrado um pouco mais de 600 artigos. Depois, numa busca um pouco mais afinada em alguns países, a gente chegou perto de 700, mas ainda assim é significativo o aumento do número de artigos publicados na última década. Então, claramente, um campo acadêmico que está em crescimento acelerado. Esses artigos eles foram escritos por um total de 2.900 autores, menos de 20% deles publicaram 2 ou mais artigos, ou seja, o que a gente percebe é que tem um número grande de artigos, mas que também são escritos por autores que trabalham em outro campo acadêmico e decidiram escrever um artigo específico sobre esse campo. A gente percebe também que a produção acadêmica em divulgação científica latino-americana ela é muito concentrada em poucos países. Brasil, Argentina, México e Colômbia concentram quase 95% dessa produção, sendo que o Brasil está na frente. Um aspecto interessante é que as mulheres se destacam na autoria dos textos. Um segundo aspecto é que esses artigos foram publicados em 544 revistas, o que expressa também a questão da pulverização do campo. Um outro aspecto se refere à questão da metodologia. A gente vê que grande parte dos artigos tem uma abordagem metodológica de caráter qualitativo. Por um lado, a gente vê estratégias metodológicas bem consolidadas aí de um campo, particularmente no caso do jornalismo, da comunicação
em geral, que tem uma história importante na América Latina, mas a gente tem percebido uma importância muito grande de inovar nas metodologias de análise. Os autores, a gente olhou também os termos, né, que eles se referem ao campo acadêmico, e a gente vê que divulgação científica na área de pesquisa é o termo preferido. A gente percebe que entre os temas a relação da mídia e ciência é o foco maior. Em síntese, a gente pode dizer, pela essa última análise, que é um campo acadêmico que claramente está crescendo, com um número importante de artigos na área, mas ainda é retrato de um campo pulverizado em diversas revistas acadêmicas, com um número grande de autores que publicam, mas um número reduzido de autores que se mantêm sistematicamente publicando na área, e particularmente também ainda percebemos uma colaboração internacional reduzida. Então aí, como desafios, acho que fica a gente pensar, inovar nas metodologias de pesquisa e também interagir mais, colaborar mais com nossos companheiros aí da América Latina. Muito obrigada.